qual é o teu sentimento depois desse resultado contra o São Paulo? Meu sentimento é de que preocupa. O Galo não vem criando oportunidades de gol. Hoje, por incrível que pareça, começou super bem, achando um gol logo no começo, com uma bela finalização do Hulk e um rebote do Paulinho, esperto. E logo em seguida, aos 18, porque o primeiro gol foi no primeiro minuto, e aos 18 o Hulk cobrou a falta e achou o Paulinho. 2-0, achei que ia ser mais 3 pontos pro Galo, livrar aquele suposto risco que alguns torcedores pessimistas têm de rebaixamento, mas o que eu vi foi a brincadeira, né? A brincadeira que o Galo fez. O Galo simplesmente recuou. Infelizmente, o Fausto Vera teve a infelicidade de fazer o gol contra. E depois o Lucas fez uma bela jogada no finalzinho do primeiro tempo e achou o atacante do São Paulo livre, uma falha bizonha, onde a bola passa por 3 jogadores do Galo da defesa, por baixo, e aceitam e sofreram um gol de empate. No segundo tempo, o São Paulo não levou tanto perigo e o Galo muito menos. O Galo não criou nada, nada foi criado no segundo tempo. E o São Paulo não conseguiu oferecer perigo também à meta do Everson. Bom, falar do desempenho individual, gostei da partida do Paulinho, que vem atuando no sacrifício. Notei que até o comentarista falou no meio do segundo tempo que o Paulinho estava mancando. O que hoje participou bem, mas ainda tá devendo muito ainda, mas é incornetável. Mas estamos esperando pro dia 30 que o Hulk reapareça. No final ali, ele, ao sair, na saída do campo, tava trocando ideia com o Milita, a câmera pegou ele falando que sentiu a posterior, mas eu não sei é, se era realmente dele. Provavelmente era dele que tava falando, pois eu acho que foi. ah, foi depois da saída do Zaratio. Isso, foi depois da saída do Zaratio. Então, poderia ser que ele estava falando do Zaratio, mas eu achei que fosse dele. Enfim, o Zaratio num azar danado, de novo, mais uma lesão muscular. Na minha cabeça, gosto muito do Zaratio, mas na minha cabeça acho que o Galo perdeu o time de venda. Poderia ter vendido já o Zaratio, pois infelizmente é um jogador que vem acumulando lesões ano após ano, atua bem pouco, apesar de toda a genialidade, todo o futebol que ele pode apresentar, que ele já apresentou no Galo. Ele é um jogador que apresenta bastante lesões durante os anos. Desde 2021, o Zarate tem jogado muito pouco devido às lesões e isso atrapalha tanto para ele, tanto para o time que depende do futebol dele para estar disputando grandes competições. Com o empate de hoje, o Galo acho que deixa o sonho, né, de procurar uma vaga para a Libertadores através do Brasileiro. Então, mais do que nunca, o jogo do dia 30 virou o jogo da vida do Atlético. O Atlético está com 44 pontos, faltam 3 rodadas, o Galo não consegue chegar lá no na sexta colocação mais. Então, a única possibilidade que existe para o Galo classificar para a Libertadores é sendo campeão da Taça Libertadores no dia 30. O Galo vai pegar o Juventude na próxima rodada. O nosso rival da Libertadores, que é o Botafogo, hoje empatou em casa contra o Vitória. É, Sendo assim, terá que jogar contra o Palmeiras o jogo da vida deles também no Brasileiro, já que empataram em número de pontos no Campeonato Brasileiro. Porém, o Palmeiras possui uma vitória a mais. Então, o Palmeiras na tabela virtual ali segue em primeiro. Falando de desempenho fora do Paulinho e do Hulk, vamos alertar. O Everson fez uma boa intervenção no primeiro tempo, não podemos deixar de negar. O Everson vem salvando o Galo em diversos momentos. Hoje não foi tão exigido, mas teve momentos que ele foi exigido e apareceu bem. Contou com a sorte também, com 2 bolas na trave hoje. Hoje a atuação do Galo não foi legal. Não foi legal, não gostei. Não venho gostando do que o Milito apresenta. Gosto do treinador, mas essa formação dele para mim já tá manjada e não consegue criar com nenhum clube do Brasil mais. Não consegue criar jogadas, não consegue. O Galo fica muito
tem pouca, como a palavra certa, pouco repertório de criação de jogadas. É pouco repertório. Então, o Galo vem sofrendo bastante nesses últimos jogos. Já acumulou aí não sei quantos jogos sem vencer. Acho que são 6 ou 7 ou 8 jogos sem vencer. É, Galo, tipo, última vitória do Galo foi em outubro, dia 10 de outubro. Isso é muito pouco para um clube gigantesco como o Galo, ficar tanto tempo sem vencer. Espero que a vitória volte contra o Juventude e principalmente no dia 30, que é o que nós mais precisamos. Essa vitória no dia 30 é fundamental para o futuro do Galo, tanto em termos futebolísticos e financeiros, quanto para a paz da torcida, porque se não ganhar no dia 30, a pressão será infernal. Ou não, né? Porque a diretoria parece não estar tão importando com o que está sendo mostrado. A torcida fica um pouco apreensiva, mas temos que ter fé, porque temos bons jogadores no elenco que podem decidir em uma bola, assim como eu cito o Hulk, o Scarpa, o Paulinho, a nossa vitória na Taça Libertadores. Um destaque negativo novamente vai para o Bernard, muito mal, muito mal. Não consegue jogar desde a sua volta, saiu no intervalo, partida pífia, foi deslocado para a lateral direita, relembrando os tempos de Dorival Júnior aqui no Galo em 2011, quando escalou ele de lateral direito. Não foi bem, normal. Bernard não conseguiu performar nada de futebol no ano de 2024 pelo Galo. Espero que ele queime minha língua no dia 30. Mas até agora o Bernard não corresponde nada do que se esperava dele no futebol aqui do Galo. Ah, destaque negativo também para o Otávio, entrou super mal, de novo. Otávio caiu demais, novamente falando, desde o jogo contra o Vasco, não consegue participar ativamente dos jogos como titular, perdeu a posição para o Fausto Vera, que infelizmente teve a infelicidade, mas não jogou mal. Mas infelizmente a torcida vai pegar no pé devido a esse erro, pois não é um jogador que é unanimidade. É, os outros jogadores foram nota 6, não tenho muito o que falar. É, o Galo não fez uma partida excepcional nem criando, nem se defendendo. Foi um jogo ok, mas para um elenco do Galo que se esperava tanto para esse Campeonato Brasileiro, é muito pouco, muito pouco. Não tem muito nem o que falar sobre o time. O Galo hoje decepcionou devido às circunstâncias que foram criadas. Lembrando que também teve o pênalti não marcado para o Galo. As bolas que vão na mão dos adversários não são marcados pênaltis. O Galo sofreu, né, com aquela matéria no Globo Esporte. E desde então, os árbitros parecem que têm medo de marcar a penalidade máxima para o Galo. Hoje a bola bateu nitidamente na mão do Luciano, que tenta ganhar espaço com o braço, mas imediatamente retira o braço, dando a entender que ele não teria a intenção, mas sim teve intenção de ganhar espaço ali com o braço. O juiz não quis nem olhar, a cabine do VAR também não chamou ele para analisar, seguiu o jogo, o Galo tomou um empate logo em seguida. Logo em seguida não, né? Um pouquinho depois, mas poderia ter abrido ali 3-1 e ter mudado a história do jogo. Porém, mais uma vez, a arbitragem comprometeu nesse momento do jogo. Infelizmente, mais uma vez, o Galo sendo prejudicado por uma decisão da arbitragem em não seguir a regra, né? Porém, nós que somos atleticanos estamos acostumados que eles não costumam seguir as regras contra quando é a favor do Galo, né? No caso, contra, com certeza teria sido marcado, ainda mais dentro do Morumbi. Bom, é isso. Não tem muito o que falar no momento. O futebol do Galo tá preocupante pro dia 30. Não me agradou nada. É, Estamos esperando aí que o Galo tenha um dia mágico no dia 30, pois o que vem mostrando nesses últimos jogos não é nada. Espero bastante que a postura dos jogadores e do treinador mudem até o dia 30. No caso, mude no dia 30, né? Para que po- possamos conquistar a América, porque
infelizmente, futebol bem abaixo. Apesar que o Botafogo também tá abaixo, é um bom time e vai vir mordido contra o Galo. Não sei o que esperar desse dia 30 não. Infelizmente, pegar aí, torcer bastante e esperar que nos sagramos campeões lá na Argentina, no dia 30. Por enquanto é isso, não tem muito o que falar. Se inscreve no canal, deixa o gostei. É, Se for possível, tá divulgando aí o vídeo. Não tem muito o que falar do Galo no momento. O momento é péssimo. Futebol medíocre, futebol abaixo, preocupante para as finais, tanto do Campeonato Brasileiro, que agora não temos mais chances de classificação para Libertadores, e na expectativa de terminar um ano com 2 títulos e terminar ele com uma Copa Sul-Americana seria inadmissível para um ano que você nem esperava tanto, mas o Galo criou essas oportunidades, então nós esperamos realmente que os jogadores consigam trazer a Copa Libertadores. É, então fica assim, não vou me alongar muito, já falei bastante e vamos esperar que a melhora ocorra contra o Juventude. Provavelmente contra o Juventude o Galo deve jogar com o time reserva, então é se guardar, os jogadores se prepararem fisicamente e mentalmente para o jogo do dia 30 para se sagrarem campeões e salvar esse ano do Galo, que esse ano foi pífio. Em termos de Campeonato Brasileiro, né? A 10ª posição é muito pouco para o clube como o Galo, então a esperança é dia 30 contra o Botafogo, que é o atual líder do Brasileirão, mas também vindo embaixo. Enfim, é isso. Aqui é Galo, tamo junto. Se inscreva no canal, deixa o gostei, divulga para um amigo. É nóis, falou!